noite, amados do Senhor. Boa noite. Vocês podem vir para frente, por favor. Nós vamos começar já no ritmo de adoração. Amém? Quem está feliz com Jesus? Vamos juntar mais aqui, ó. Vamos juntar mais. Quero dizer que não é congregação aqui, meu irmão, cristã do Brasil. Quem está feliz com Jesus? Quem quer sentir a presença de Deus? Não estou sentindo muita firmeza, hein? Quem quer sentir a presença de Deus hoje? Quem está com o coração livre para adorar? Não senti muita firmeza não, hein? Só as mulheres, quero ouvir. Quem está com o coração livre para adorar? Meus varões, hein? Quem de vocês estão com o coração livre para adorar? Levante a mão assim para o céu. Você sabia que a tua mão direita, quando você levanta a tua mão direita no reino espiritual, eles veem você como uma autoridade do Senhor. Quando Moisés levantava a mão diante da guerra, a Bíblia diz que Deus era com o povo. E enquanto Moisés estava com a mão estendida para o alto, o povo de Deus lá embaixo no vale vencia a batalha. Então quando você levanta a tua mão de adorador, você está declarando no reino que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você está apontando para o céu. Você está apontando para Jesus Cristo de Nazaré, que te salvou, que te remiu, que te lavou, que nos trouxe aqui nesta noite para sermos adoradores. Quando você estende a tua mão para cima, você está apontando o céu, é o lugar que você vai morar. Diga assim, o céu. Diga comigo, o céu. Diga de novo, o céu. Mais uma vez, o céu. É o lugar aonde eu vou morar. E lá no céu haverá somente louvor e adoração. Por isso, hoje aqui, eu já estou começando a adorar o Senhor, louvar o nome do Senhor, de todo o meu coração. Amém, irmão? Para um pouquinho o instrumento, só um pouquinho. Agora eu quero que todos toquem. Todos toquem. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Amém? Ó, no final desse louvor, eu não quero ver ninguém nesse tempo, amém? Eu quero ver todo mundo junto misturado aqui no meio, amém? Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia, o Senhor poderoso, o Senhor do Senhor. Aleluia.
Glória
Deus, a nossa adoração, Senhor. Deus, ó Pai, sabemos que Tu és digno de toda adoração e de todo louvor, Senhor. Deus, ó Pai, obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado pela adoração, pela Tua presença neste lugar. Ó Deus, ó Pai, só temos a agradecer a Ti, Senhor. Só temos a agradecer, ó Pai, a oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, a cada dia. O Senhor tem nos entendido que nós somos falhos, mas o Senhor tem nos sustentado a cada dia, Senhor. Ó Deus, ó Pai, obrigado. Essa é a adoração, Pai, na Tua vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu quero ouvir um amém. Amém. Pega sua Bíblia aí, queridos. Quem trouxe a Bíblia? Amém. Levante aí para ver. Oh, estamos armados hoje, hein? Pega sua Bíblia aí, queridos. Efésios. Capítulo de número 6. Versículo de número 10. Quem achou, diga aquele amém. Amém. Eu disse aquele amém. Amém. As mulheres tudo de um lado, os homens tudo do outro. Está virando congregação cristã. Foi eu que comecei tudo isso. Jani, foi eu. Foi um tempo e tinha uns meninos muito sacanas. E não deixava os meninos prestar atenção no culto. Aí eu fui obrigado a separar as meninas para lá e os homens. Quem achou, diga amém de novo. Amém. Só um pouquinho eu estou rouco, irmão. Agora só um pouquinho. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diga assim, nesta noite. Senhor Jesus, eu entrego o meu coração para que o Senhor ministre nele. Diga assim, Senhor Jesus, eu não quero apenas ouvir a tua palavra, mas eu quero ser cheio do teu Espírito. Quero ter uma experiência nova, a qual eu ainda não senti, eu ainda não vivi. Senhor, se o Senhor não fizer na minha vida, eu não serei. Amém, irmãos? Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo.
Diga graças a Deus. Graças a Deus. Podem se assentar. Você observa que Paulo está escrevendo uma carta aos Efésios, lá na igreja de Éfeso, porque ele tinha um conhecimento e ele sabia que a nossa luta não é contra os seres humanos, não é contra aquela pessoa que falou de você, ou aquela pessoa que se dizia teu amigo, e aí você descobre que ela traiu você. Paulo foi muito mais profundo, dizendo: gente, fortaleça-se no poder de Deus. Amém? Fortaleça-se, vistam a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne nem com o sangue, não é contra as pessoas. Quando uma pessoa se levanta contra nós, é porque existe um mal por trás dessa pessoa. Quando aquele crente está desanimado, ele não consegue mais sentir nada de Deus, já existe um mal tirando ele da presença do Senhor. Foi um trabalhar muito assim, muito bem feito do inimigo. E tudo começa por uma pequena coisa, irmão. Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos aquele impacto do Espírito Santo. Nós ficamos maravilhados. Nós queremos descer as águas, nós queremos batizar, não é? Nós queremos estar em todas as reuniões. Queremos conhecer o Espírito Santo, queremos saber acerca da Bíblia. Mas aí o tempo vai passando e o inimigo só fica esperando um movimento nosso, contrário a tudo aquilo que Deus deixou, a toda a essência, a toda a verdade, a toda a justiça, a toda a fé. Amém, irmãos? Um movimento contrário à salvação, porque nós estamos numa caminhada para a salvação, querido. Não é para ter elogios, não é para ter cargo, posição na igreja. A nossa caminhada é para o céu. Quem quer ir para o céu? Amém. Eu senti muita firmeza. Quem quer ir para o céu? Amém. Só as mulheres. Quem quer ir para o céu? Amém. Os homens. Amém. A nossa caminhada é para o céu. Então, se eu quero ir para o céu, eu tenho que fazer o que Paulo está dizendo. Paulo observou a igreja e viu que havia muita fraqueza no meio do povo. Havia pessoas se rendendo por pouca coisa. Ele começou a observar e viu que muitos não oravam mais. Muitos já não jejuavam mais, já não se santificavam mais. Estavam levando as coisas de qualquer jeito. E como ele sabia, irmãos? Porque ele teve uma experiência, tinha base para falar, que existem demônios que influenciam. Como se explica um jovem saudável, que vem de uma família boa? Todos vêm de uma família boa, lógico. Os pais, todo o projeto de um pai é que o filho seja uma bênção, é que o filho estude, é que o filho seja honesto, seja reto, verdadeiro. E como pode um jovem se desvirtuar de tal maneira ao ponto de se tornar um assassino, um traficante, um viciado, um prostituto, se não for uma influência, se não for, irmão, por algo que está por trás da pessoa? Então nós temos que tomar muito cuidado. Deus nos deu livre-arbítrio, hoje nós vivemos livre. Você pode ir onde você quiser, você pode namorar quem você quiser, você pode falar com quem você quiser, você pode, irmão, navegar aonde você quiser. Mas Paulo falou assim: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas eu não devo fazer todas as coisas. Tem coisas que são limitadas para mim, tem coisas que são limitadas para nós cristãos. Porque, irmão, tudo tem consequência. Então por isso que ele está dizendo: olha, finalmente fortaleçam no Senhor, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Porque, irmão, nós precisamos de Deus, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da cobertura, da armadura de Deus. Porque o inimigo vai chegar uma hora
Tem dia que está maravilhoso, tem dia que você não precisa nem orar, dá a impressão que dá. Mas precisa orar sim, todo dia. Mas tem dia que você está tão bem, não é? Acordou bem, todo mundo te cumprimentou. Até aquela pessoa que você não via há tempo, você viu, quanto tempo? Você está bem, chegando no trabalho, tudo está dando certo. O teu trabalho foi um desempenho total, teve até elogios. Não é verdade? Mas tem aquele dia, irmão, que parece que o céu está de bronze. Parece que você está desviado. Tem aquele dia que parece que o mundo inteiro está contra você, que está todo mundo falando de você. Tem aquele dia, querido, que você não quer falar com ninguém. Tem aquele dia que há uma opressão na tua alma. Não é nada com pessoas, é uma opressão na tua alma. É um dia mau, o inimigo chegou para tentar tirar você de tudo aquilo que Deus te deu. E às vezes, irmão, é porque Ele está te observando há tanto tempo. É que nós ficamos apercebidos, nós vacilamos muito. Um dia que você fica sem falar com Deus, já é uma brecha para o inimigo falar com você. Ele vai dizer, não falou com Deus hoje? Quem falou com Deus hoje de manhã? Quem acordou cedo? Seja verdadeiro, hein? Quem acordou bem cedo e falou, bom dia, Senhor, bom dia, Espírito Santo, Deus, guarda o meu dia. Pai, obrigado por esse dia. Talvez não foi essa oração, mas quem falou com Deus hoje pela manhã? Está vendo? Tem gente que não falou. E o inimigo observou e falou, ele não falou com Deus dele. Eu vou lá no ouvidinho dele e vou falar. Vou soprar mais uma vez. O inimigo às vezes ele sopra 1000 vezes a mesma coisa, irmão. Porque ele acredita no que ele faz. E ele olha para o ser humano e vê que o ser humano é desacreditado no que faz. Sempre começa as coisas e não termina. Por isso que Paulo estava muito preocupado. A igreja de Éfeso começou numa explosão de milagre, de bênção, mas estava amarelando na fé. Estava denegrindo o poder e a glória do Senhor, com exemplos muito ruins. Então, gente, fortaleça no poder de Deus. Revista da armadura do Senhor, para que quando chegar o dia mau estejais firmes. Cinge os seus ombros com a verdade. Ele começou a ver que havia muita mentira, irmão. As pessoas têm uma facilidade para mentir, e o diabo está enganando as pessoas hoje com uma sutileza. Ele diz assim, você não precisa mentir, você omite uma verdade, não é mentira. E o bobão do crente é verdade. Eu não estou mentindo, eu estou omitindo, eu não falei mentira. Tem uns bobos aí que criaram o tal do bafo santo. É fofoca. E ainda falar em público, bafo santo. Está amarrado, queima Jesus. Então o diabo ele vem com sutileza, ele vem enganando os crentes. Não, você não precisa mentir não. Mentira é você falar assim, que você não é aquilo. Mentira é você falar que você tem muito dinheiro e você não tem nada. Mentira é você falar que você está namorando uma menina bonita e é mentira. Não, mas você omite, só fala assim, eu não sei de nada. Né? Camufla a mentira, é mentira, meu irmão. Ou mentira ou verdade é mentira. A Bíblia está falando que você tem que cingir os seus ombros, na verdade. Cingir a sua vida, ou seja, andar pela verdade. Fala a verdade, não importa. Não importa. Porque talvez o teu coleguinha que queria ouvir uma mentira vai dizer que ele que morra. Eu não quero morrer com ele. Fulano, vamos pular ali no rio Olhos d'Água. Vamos, mas você não queria ir. Tem uns malucos, eu estou te falando que eu já vi uns malucos que pulou lá, fazer gracinha, para chamar atenção. Vamos rampar com o carro lá no Olhos d'Água. Mergulhou o carro lá dentro, o Gulé. Quem conheceu o Gulé? Mergulhou o carro lá dentro do rio, quase se matou. Para fazer uma moral, perdeu o carro, ficou tudo quebrado. O diabo falou na mente dele, as meninas vão adorar, vai lá. Andar pela verdade, falar a verdade, irmão. Principalmente para Deus. Deus, eu estou com uma vontade de fazer uma coisa errada. Deus, eu estou com uma vontade. Confessar para Deus, meu querido, porque só Deus pode ajudar.
Você pode falar uma coisa para mim, eu não tenho esse poder para te ajudar. Posso te dar um conselho, como eu já dei muito conselho para muitas pessoas. E eles optaram por fazer o errado. Então eu não posso, não tenho esse poder, mas Deus tem. Quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós falamos a verdade. Deus, ó, tá difícil para mim. Tá difícil, verdade, querido. Justiça. Prevalecer na justiça. Deus, eu sei que o Senhor é justo e vai fazer justiça comigo. E então eu quero ser justo. Amém, irmão? Deus não é Deus que recomeça. Deus não é Deus que restitui. Deus não é Deus que transforma. O diabo ele vem hoje com uma palavra assim, ó, você errou, você falhou, você não tem direito. Aquele lá tem, aquela lá tem, porque eu não vejo nela nenhum erro, mas você falhou. E tem muito jovem complexado, tem muito jovem travado, não se solta, não aceita, não consegue evoluir, porque está sob um peso de culpa, de acusação. Quero dizer para você que Deus, Ele te dá o direito de ser livre. Estamos vivendo o tempo da graça. Estamos vivendo o tempo da salvação. Ainda há tempo. Amém, querido? Ainda há tempo. Fé, querido. Fé. Porque quando você anda na verdade, na justiça, e com a tua fé em Deus, podem fazer a ameaça que quiserem. O diabo pode soprar o tanto que quiser. Você tem um alvo. Amém, irmão? Você tem um alvo. Eu quero ir para o céu. É para o céu que eu vou. Não importa o que o inimigo está tentando fazer contra mim. Eu tenho uma fé que o meu Deus vai me tirar de qualquer e toda situação. Então eu não vou voltar para trás. Não vou olhar para o mundo. Mas eu tenho que ter fé. Eu tenho que acreditar. Outro ponto também que ele fala. A palavra de Deus. O crente tem que se instruir na palavra de Deus. Porque não adianta nada, irmão, você assistir um culto e não conhecer nada da palavra de Deus. Então temos que ler a Bíblia, nós temos que meditar nos livros, nós temos que fazer por meio com que o conhecimento ele se torne real dentro de nós, para que nós possamos saber o que nós estamos falando. Eu não estou falando de um Jesus que eu ouvi dizer, o Jesus de Nazaré, mas quem foi ele? Por que ele morreu? O que ele fez? Onde ele está hoje? Como que ele age hoje na nossa vida? Qual é o propósito? O que ele deixou para nós? Qual foi as palavras que ele liberou para nós? Tem jovem que ainda não sabe. Amém, querido? Palavra do Senhor. De repente a gente está na rua evangelizando, alguém pergunta: qual é o teu credo religioso? Meu credo religioso? Qual é o credo religioso da tua igreja? Está entendendo? Por que Jesus morreu? Por que Jesus nasceu? Qual foi o preço que ele pagou? Então são coisas, irmão, que nós temos que nos instruir. Então Paulo está falando assim: revistam-se da armadura de Deus, fortaleça no poder de Deus, não apenas em amizade, não apenas em grupo, não apenas em coletividade. Isso é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil ter amizade, é muito fácil, irmão, concordar, mas viver, aplicar, sentir, experimentar. Está entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Experimentar, irmão. E para experimentar tem que querer experimentar. Tem que abrir mão de algumas coisas. Eu sei que é muito bom, a nossa vida é boa, não é? Comer é bom, jantar é bom, passear é bom, conversar é bom, né? Ir nos lugares é muito bom, dormir é bom. Tudo que a vida hoje proporciona é muito bom, mas falar com Deus tem que ser melhor do que tudo isso. Um som também é bom, né? Ouvir um louvor maravilhoso é bom, mas nós temos que adorar, nós temos que participar, viver. Então Paulo estava dizendo: gente, vistam-se, fortaleçam-se, buscam
Vamos aplaudir o Senhor? Mais forte para Jesus. E eu não posso achar que eu já sou crente e que eu estou na igreja, está ótimo. Ah, eu já sou evangélico, aceitei Jesus, desci as águas, fui batizado, está ótimo. Não, querido, está ótimo não. O diabo, ele está na cola do crente. Porque eu já vi de jovens saindo da presença de Deus e ir para a prostituição, e estão até hoje. O que eu vi de jovem, querido, eu fiquei sabendo uma coisa esses dias que eu fiquei, meu Deus, admirado. Uma moça começou a vir aqui à igreja um tempo. Ela ficou um tempo, depois saiu. Aí ela saiu falando aí com as pessoas que só veio aqui para me desvirtuar, me tirar, para ver se conseguia me derrubar. Eu fiquei abismado para isso. Eu dou glória a Deus que eu estou aqui. Eu não acreditei numa conversa dessa. E aí eu oro mais ainda por essa pessoa, porque você está entendendo, irmão, como que o diabo, às vezes ele tenta te acertar de todos os jeitos. Então a gente tem que vigiar, tem que nos revestir, tem que nos capacitar. Não é o fato de eu estar na igreja que eu já estou protegido. Eu tenho que fazer com que o poder de Deus venha sobre a minha vida. Eu tenho que fazer o que Paulo está dizendo. Aparentemente a igreja de Éfeso era uma bênção, mas Paulo observava e viu que precisava de um revestimento, que o povo precisava aplicar mais, precisava ter mais seriedade. Amém, Mateus? A pessoa precisava ter mais seriedade, a pessoa precisava ter mais aplicação, precisava ter mais entrega, precisava usar mais as ferramentas de Deus que Deus estava dando. Amém? Amém. E não era apenas, irmão, estar na igreja. Não era apenas estar na igreja porque o parente é crente. Alguma coisa engraçada ou não? Tem alguma coisa engraçada que eu estou falando? Não, né? É sério que eu estou falando, não é? Então aplauda o Senhor. Amém, pessoal? Então Paulo, havia uma preocupação com a igreja. Havia uma preocupação com a igreja, porque o diabo estava entrando na igreja. E hoje não é diferente. São famílias inteiras onde Deus tem um plano, mas tem pessoas que não entendem. Que não basta apenas Deus ter um plano, mas elas têm que se enquadrar, elas têm que se lançar. Tem pessoas hoje brincando com as coisas de Deus. E acha que ela não precisa mudar, ela não precisa tomar uma posição, ela não precisa, e acha que ela não vai ser alcançada de alguma forma. Ou seja, estão assistindo muito filme de super-heróis. Acho que ele é um Capitão América, acho que ele é um Superman, né? Um Homem de Ferro. Muitos jovens aí estão num pneuzinho, achando que ele tem um peito de aço, que a mente dele é intransponível, que ele não é dominado, mas talvez por trás está fazendo tudo errado já. Aí a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é daquelas pessoas que não ligam para ele, que tiram ele. Alguns jovens saem da igreja aqui dizendo isso, que as pessoas estavam tirando eles, mas na verdade é eles que estavam se tirando, que as pessoas eram falsas. Qualquer lugar que ele for, ele vai encontrar pessoas falsas, então, porque ele é perfeito. Está entendendo, irmão? O problema somos nós, não é igreja, não é pessoas. O problema somos nós, que não conseguem às vezes se encontrar dentro de nós mesmos, e aí nos perdemos e queremos achar culpados para os nossos erros. Muitos jogam culpa nos seus pais. Eu já vi cada absurdo, jovem dizendo: eu não pedi para nascer. Hipócrita. Ele tem que dar graças a Deus que ele nasceu. Eu não pedi para vir no mundo, mas tem comida boa, tem roupa boa, tem dinheiro para gastar. Eu não pedi para vir no mundo.
não é? Eu queria ver se ele estivesse na rua, se ele estivesse passando fome, se ele estivesse doente lá. O que seria falar isso? Eu queria ver. Você está entendendo, meu irmão? Porque tem jovem aí que não é questão de opção, não. Ele já está condenado. Eu vi um jovem ontem. E ele falou assim: Daniel. Ele me chama de Daniel, porque ele não sabe que eu sou pastor. Ele falou assim: rapaz, eu tive ido na igreja. Eu tive ido na igreja. Mas eu saio da igreja e vou para o boteco. Eu tomo umas biritas, fico doido. Eu falei: rapaz, mas você tem que ter um pouco mais de esforço. Senão você nunca vai sair dessa situação. Então, rapaz, eu vou na igreja, eu ouço a palavra lá, mas aí eu vou para o boteco. Eu falei: a escolha é sua. Ninguém está te obrigando a ir para o boteco. Você vai porque você quer. Ele falou assim: não, é porque eu sou viciado. É porque eu não consigo ficar sem. Eu uso droga, eu cheiro. Você está entendendo, irmão? Então tem pessoas que já estão condenadas. Precisa da misericórdia de Deus, precisa se revestir da armadura de Deus. Mas muitas já não conseguem mais fazer isso. Eu, você, nós ainda conseguimos. Nós temos a noção, nós temos a consciência e nós podemos tomar uma atitude. Amém, querido? Antes que seja tarde. Porque, querido, tem pessoas que não conseguem mais voltar. Infelizmente, tem jovens morrendo todo dia. Tem jovens morrendo todo dia, indo para o inferno, sendo atropelados, sendo assassinados, morrendo com AIDS. Por quê? Tinha a chance, teve a oportunidade, talvez frequentou a igreja, como esse rapaz. E ele não quis. Aí a culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor. A culpa da igreja de Éfeso, daquele rei, não era de Paulo. Paulo iniciou a igreja, ministrou a palavra, escreveu as cartas. Aí ia depender deles. Depende de mim, depende de você, querido. Se eu quero sábado que vem estar aqui, vai depender de mim, de você. Vai depender de você. Se eu disser: eu não quero mais frequentar essa igreja, ninguém vai me impedir. Mas Deus está dizendo: revista da armadura, revista do poder que eu estou te dando. Me busca. É como se Deus falasse para mim e para você agora: ó, me busca, que eu tenho para te dar. Glória a Deus. Eu não olho para o teu passado, eu não olho para a tua condição, eu olho para o teu coração, para o que você quer. Amém, irmão? É muito simples. O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? Quero viver na falsidade? Quero viver na mentira? Quero viver de aparência? Irmão, tem muita gente vivendo de aparência. Uma capa bonita, mas por dentro é negro, é podre, é pecaminoso. Uma aparência bonita, uma postura até bonita, fala bem, mas, irmão, só Deus sabe o que ela faz, o que ela pensa. Aí tem pessoas também, irmão, que acham que ninguém vê ela, que acham que ela é ninja. Sabe o ninja que ninguém vê? Só que Olímpia é uma cidade muito pequena. Todo mundo vê todo mundo sabe todo mundo. Tem pessoas que se julgam tão esperta que ela acha que ninguém sabe dela. Mas todo mundo está sabendo dela. Todo mundo. E principalmente o reino do Espírito. Os anjos, todos assistindo. Então, querido, o que você quer de Deus? Jesus perguntou para o Bartimeu: o que você quer, filho? O que você quer que eu te faça? Jesus viu o cego lá: o que você quer, filho? Jesus viu nele a cegueira, mas ele precisava ouvir na boca dele: o que você quer? Quer continuar vindo na igreja apenas e voltando para a sua vida de pecado? Quer continuar vindo na igreja e não tomando atitude nenhuma e não mudando coisa nenhuma? Quer terminar esse ano do mesmo jeito, começar o ano que vem, 2015, do mesmo jeito? O que você quer? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ter experiência com o Senhor, como você orou no início? Então, me dá o teu coração e deixa que eu faço. Creia. Revista da minha armadura. Aplica o teu coração. Seja crente. Tenha fé. Amém, irmão? Tenha fé, acredite. É um Deus que você não vê, mas que a Bíblia fala dele. Nós sentimos ele.
Tem gente que diz eu creio em Deus, mas na verdade ele tem dúvidas com relação a Deus. Porque ele, sabe por quê? Porque ele ainda nunca sentiu nada de Deus. Amém, irmão? Ele acostumou a vir à igreja. Ele acostumou a participar dos cultos. É legal, é agradável. Não é verdade? Mas ele ainda não sentiu Deus. Ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Eu sempre digo isso. A nossa vida só começa a mudar a partir do momento que nós temos um encontro com Deus. A partir do momento que o Espírito de Deus, ele te revela, ele te toca, ele te fala. Tem gente que nunca ouviu Deus falar. Ele vai pelo pensamento. E aí está fazendo um monte de coisa errada. Está indo para lugares errados. Está tendo amizades erradas. E cada dia mais ele está indo margeando o pecado e o inferno. Quero dizer para você, jovem, só existe 2 reinos. O reino de Deus e o reino das trevas. Ah, pastor, eu não vou ficar nenhum nem outro. Não existe isso aí. Jesus falou, não tem como servir 2 senhores. Ou você serve a Deus e nega o diabo, ou você serve o diabo e nega a Deus. É a escolha nossa. Aí eu quero perguntar de novo para você. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quero ouvir um amém. Quer ser cheio do Espírito Santo? Amém. Então, querido, preste teu coração para o Senhor, mais um pouquinho hoje. Tira as reservas de lado. Às vezes o jovem fica tão travado, ele fica com medo, parece que está com medo de alguma coisa. Preste teu coração para Deus. Já que você não quer dar para Ele, então empresta. Deixa Ele mostrar para você que você pode dar depois. Vai ser bom. Presta um pouquinho, só para Ele tocar no teu coração e mostrar que é muito melhor sentir a presença de Deus que sentir o prazer do mundo. O prazer do mundo é bom, irmão, é que nem o lança-perfume. O lança-perfume, o efeito é segundo. É a sensação, quem usa, diz que você vai nas estrelas, mas é um segundo. O prazer de Deus, ele é eterno. É hoje, amanhã, depois você acorda com o prazer de Deus, a alegria de Deus. O prazer do mundo, você tem que se desdobrar para conquistar. Não é verdade? Usar de artimanha, mentira, fazer um monte de coisas erradas para conquistar. O prazer do dinheiro, tem que trabalhar que não condenado, trocar Deus por tudo, trocar Deus, deixar Deus de lado e correr atrás, trabalhar que nem um louco a vida toda, correr atrás do vento, para ter um pouquinho de prazer, sendo que Deus pode te dar todo o prazer que você precisa. Deus está dizendo, eu te dou a vida eterna, você vai morar no céu comigo, não vai ter dor, não vai ter doença. Mas as pessoas querem o prazer do mundo, que traz doença, que traz obesidade, que traz um monte de câncer, traz um monte de porcaria e te levam para o inferno. As pessoas querem. As pessoas querem viver enganadas, querem viver na mentira, querem ser traídas. As pessoas querem ser, irmão, pisoteadas, porque elas querem o prazer do mundo, porque ainda não experimentaram o prazer de Deus. Quando você vê uma pessoa querendo muitas coisas lá de fora, é porque ela ainda não experimentou o prazer de Deus. Porque quando Deus toca na vida de uma pessoa, ela não quer saber do mundo. Porque nós ouvimos ontem aqui, o Naamã era um guerreiro, era poderoso, mas quando ele experimentou o poder de Deus, ele não quis mais saber de outra coisa. Ele falou, não adoro outro Deus a não ser o Deus de Israel. Glória a Deus. O camarada se converteu. Ele era rico, poderoso, famoso, tido como herói na Síria, mas ele aceitou o Senhor como Salvador de sua vida. Não adianta, querido, você pode ganhar prestígio, elogio, não vai passar de alguns anos. A beleza vai embora, a vaidade vai embora, o vigor vai embora, tudo vai embora. O dinheiro acaba, tudo, meu irmão, e fica quem? Nós, os nossos problemas. Se não tivermos Deus, só nós, nossos problemas e o diabo pisando na garganta. Agora, quando você tem Deus, você continua sempre jovem, porque Deus te rejuvenesce, Deus te fortalece. Você vai passar o resto da tua vida feliz, cheio da glória do Senhor. Porque não importa a idade, não importa o vigor, não importa essas coisas que o mundo tenta mostrar que é bom. Temos que ter uma vida boa, saudável, com certeza. Temos que desfrutar o melhor da terra, com certeza. Mas em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, nos revestir do poder de Deus. As demais coisas vai ser acrescentada, querido.
Não podemos ficar preocupados com essas coisas. Ah, pastor, mas então. Então o quê? É Jesus, né? Ah, mas então, pastor, então o quê, meu irmão? É Jesus. Escuta o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou te falando. Esse jovem que eu falei, há um tempo atrás, ele tentou se matar. Ele comprou um álcool, jogou todo no seu corpo e atiçou fogo. Por misericórdia de Deus, ele não morreu. Ele foi para Ribeirão Preto, ficou 3 meses internado, queimadura de 3º grau. Está vivo. Fede, irmão. Dá nojo até de ficar perto dele. E ele fala de Jesus ainda. Uma pessoa viva, morta viva. Um zumbi. Eu oro por ele até hoje. Eu falo com ele, mas é Deus que tem o poder. Aí eu fico falando, meu Deus, como que uma pessoa dessa para salvar, meu Pai? Se o Senhor não tocar no coração dela. E aí eu vejo um monte de jovem, irmão, tendo livre-arbítrio, tendo a oportunidade, sem nenhum problema desse. Sem nenhum problema desse, escravo, brincando com Deus, menosprezando Deus, desonrando pai e mãe, achando que é uma brincadeira, achando que é simplesmente uma brincadeira. Deus é muito sério. Deus é muito sério. E ele fala de uma coisa muito séria, que é o inferno. E o diabo não brinca com ninguém, não, irmão. Não pense que você vai fazer amizade com a cobra, porque a cobra vai te picar. Tem muita gente boba aí brincando com cobras. Melhor amiga, né? Pá, picou, morreu. Quantos vídeos a gente não vê por aí de gente bobas que acha que ele pode desafiar a lei da natureza. Imagina a lei espiritual, meu querido. Se você não estiver na presença do Senhor, o diabo vai te acertar. Porque o diabo tem ódio, tem raiva. Ouve bem o que eu estou dizendo. O diabo tem ódio, tem raiva daqueles que professam que Jesus é Senhor. Jesus falou assim: o que adianta me chamar Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando? Não faz o que eu falo? Ele está dizendo, aqueles cristãos que estão na igreja e não professam, e não obedecem. O diabo tem ódio dobrado. Aqueles que estão lá fora, irmão, ele tem ódio, mas já está sob o seu controle. Agora, o crente está dentro da igreja, que não se reveste, tem ódio dobrado. Então ele vai fazer de tudo para acertar. Vai tentar pôr uma mágoa, vai tentar pôr um desânimo, vai tentar pôr, irmão, uma trava na boca para que ele não ore, para que ele não leia. Quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo faz que você não lê a tua Bíblia? Você não lê um capítulo inteiro da Bíblia? Quanto tempo faz que você não jejum, aquele jejum mesmo? Estou falando daquele jejum poderoso, cheio da presença de Deus. Quanto tempo faz que você não separa um momento especial, sabe, irmão? Não é aquela oração diária, não estou falando nada disso. Essa comunhão a gente tem que ter, mas algo, um momento especial para falar com Deus pessoalmente. Deus, eu quero conversar com o Senhor. Está entendendo aqui? A Bíblia fala que Deus não está com a mão encolhida, os ouvidos dele não estão surdos, nem os seus olhos fechados. Ele sempre está pronto. Sabia que o nosso espírito está pronto em todo o tempo, querido? O nosso espírito não tem problema. A nossa alma tem. A mágoa está na nossa alma. Os problemas estão na nossa alma. Nós precisamos ser curados da alma. O nosso espírito está pronto sempre. Se você começar a orar, buscar a Deus, o nosso espírito entra. Porque está pronto. Ele não tem problema. Agora a nossa alma, o nosso eu, que é cheio de problemas, cheio de rancores, de dúvidas, de achismos. Aí eu acho isso, eu acho aquilo. Eu não concordo. Essas coisas, irmão. Precisamos acordar. Deus está operando no nosso estado. E vai chegar um dia que vai parar, vai cessar o tempo da graça. A tribulação vai começar. Louvado seja Deus se nós somos arrebatados antes disso. Ou se eu morrer antes dessa tribulação, na presença do Senhor. Porque se o crente estiver perengando, fraquinho, não vai conseguir passar. Já tem vestígios, irmão.
do controle mundial, da nova era. Já tem muitos vestígios aí. Então, querido, não perca mais tempo não. Não perca mais nem um minuto. Amém? Não há ninguém ignorante, não há ninguém que não sabe o que tem que fazer. Deus está falando para mim e para você hoje. Revista da armadura. Fortalecer no poder do Senhor e no amor dEle. Revista-se. Põe o capacete, a coragem, o cinto. Calça a sandália da justiça. Anda reto. E busca a presença de Deus. Amém? Amém. Feche teus olhos nesse instante, mais uma vez. Pai, eu quero profetizar sobre a tua igreja. Ministério de jovem que há muitos anos tem estado cultuando, adorando o Senhor. Ministério de jovem, Pai, que já desenvolveu aqui grupos de louvor, grupos evangelísticos. Ministério qual, Senhor, que tem realizado cultos domésticos, tem realizado vigílias, acampamentos, jovens corajosos, jovens com talento, jovens, meu Deus, que renunciaram todo um mundo de entretenimentos para estar na tua presença. Eu louvo o Senhor pela vida de cada um deles, pela coragem, pela determinação, por não se contaminarem com as coisas do mundo. Sabemos, ó Deus, que as tentações lá fora são muito grandes. Sabemos, ó Pai, que as ofertas que o diabo tem é muito tentadoras. E às vezes dá a impressão que muitas vezes não vamos nem conseguir, mas o Senhor tem nos guardado. Eu profetizo sobre a vida de cada um, Senhor, que eles sejam revestidos com o teu poder, sejam revestidos com a tua graça, e que quando eles saírem dessa porta, eles possam estar com os teus anjos, guardando eles, aonde quer que eles forem, que eles sejam protegidos. Livra eles, meu Deus, de todo o mal, de toda a ação, de toda a influência, de toda a palavra, de todos os dardos inflamados do inimigo, que eles possam, Senhor, ser cheios do poder de Deus, aonde quer que eles estejam, no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, Assim seja. a graça do Senhor Jesus, Assim seja. a comunhão e a consolação do Espírito Santo Assim seja. seja na sua vida hoje e para sempre. Amém. Você vai olhar para o teu irmão e cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor.